Agradeço à professora Débora Diniz em emprestar o seu tempo e o seu talento para esse debate e chamo agora para falar em nome do Centro de Estudos, Educação e Sociedade e Observatório da Laicidade na Educação, o professor emérito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Luiz Antônio Constant Rodrigues da Cunha. Excelentíssimo senhor ministro Luiz Roberto Barroso, demais membros da mesa, o Centro de Estudos, Educação e Sociedade, criado em 1979 por iniciativa de professores da Unicamp, e o Observatório da Laicidade na Educação, criado em 2003 por iniciativa de professores da UFRJ, entendem que a existência da disciplina ensino religioso nas escolas públicas é um retrocesso na construção da República em nosso país. Neste ponto, apenas neste ponto, a Constituição de 1988 é pior do que a de 1891. No tempo de Saldanha Marinho, Benjamin Constant e Rui Barbosa, a laicidade era reivindicada sobretudo pelas elites intelectuais. Hoje, além delas, importantes setores do Estado e dos movimentos sociais inserem nas suas pautas a laicidade, inclusive na educação pública. Na culminância de um processo que, em 2 anos, teve a participação de mais de 1 milhão de pessoas, o documento final da Conferência Nacional de Educação, aprovado em dezembro de 2014, preconizou a reforma da Constituição para suprimir dela o ensino religioso. A curto prazo, defendeu o fim da apropriação privada dos espaços educativos públicos por pessoas ou grupos vinculados às instituições educacionais. A finalidade é garantir aos alunos o direito à liberdade religiosa e o de não professar religião alguma, ou seja, o fim do proselitismo religioso ostensivo ou dissimulado nas escolas públicas. Deixemos para outra hora, Excelência, a pleitear o fim do ensino religioso nas escolas públicas. A Constituição determina sua oferta como disciplina no ensino fundamental na forma facultativa e este será o limite do nosso depoimento. Essa obrigação vai sair da Constituição, pode demorar. A perenidade do vínculo matrimonial demorou 90 anos para sair da Constituição, por causa do lobby religioso, no caso especificamente católico. O ensino religioso também vai sair. Pode demorar um pouco, não, espero que não tanto os 90 anos. Eis a contribuição que queremos oferecer a este tribunal. Um panorama da situação objetiva do ensino religioso nas escolas públicas, ou seja, fatos, não doutrinas. O lugar de que falamos é interior ao campo educacional, especificamente dos sistemas públicos de educação, cuja finalidade é propiciar o acesso de todos à cultura erudita e à ciência, a não ser pessoas raras, em situações excepcionais. Quem não teve acesso à cultura erudita e à ciência na escola para todos, não as alcançará na empresa, na igreja, nem em nenhum outro lugar. E a escola pública vai mal. Precisa usar judiciosamente cada grão de tempo, de recursos materiais e humanos para a consecução de seus objetivos próprios, sem ser instrumentalizada como força auxiliar dos mercados, sejam econômicos, profissionais ou religiosos. Daí que uma disciplina especificada na Constituição como facultativa não pode ser, na prática, oferecida como obrigatória. Os dados da Prova Brasil são eloquentes quanto à obrigatoriedade, de fato, do ensino religioso. Os questionários respondidos pelos diretores em 2013 foram computados pela professora Mariane Kozlinski, do Grupo de Estudos dos Sistemas Educacionais da UFRJ, e dimensionou para todo o país
o que pesquisas pontuais já haviam sinalizado. 70% das escolas públicas de ensino fundamental ministravam aulas de ensino religioso. Dentre as que o faziam, 54% confessaram exigir presença obrigatória. 54% confessaram exigir presença obrigatória. E 75% não ofereciam atividade para alunos que não queriam assistir a essas aulas. É preciso prova mais contundente da obrigatoriedade de fato para uma disciplina facultativa de direito? Dir-se-á que os alunos e seus pais são indagados sobre o desejo de ensino religioso. Ora, as perguntas que lhes chegam, quando chegam, não permitem boas respostas. A propósito, em meados do século XIX, Pierre-Joseph Proudhon criticava o sufrágio universal. Para ele, um artifício para levar o povo a dizer não o que pensava, mas que os dominantes queriam que ele dissesse. E foi ainda mais categórico ao afirmar que o sufrágio universal era o meio mais seguro para levar o povo a mentir. Bem, passado o século e meio, mudou o mundo, mudou o povo e mudou o sufrágio universal. De modo que o pessimismo de Proudhon já não encontra o mesmo respaldo na realidade. Mas o artifício manipulador permanece ativo, mesmo inconsciente. É o caso da indagação. O senhor ou a senhora quer que seu filho tenha aula de ensino religioso? A pergunta correta seria: o senhor ou a senhora prefere que seu filho tenha aula de ensino religioso ou dê, por exemplo, uma língua estrangeira ou ainda reforço de matemática? Esta, sim, seria uma pergunta propiciadora de escolha inteligente e pedagogicamente significativa para o aluno, não aquela pergunta abstrata que daria razão à crítica do político francês. Os pais não têm como saber que para seu filho ter aula de ensino religioso, algum conteúdo, alguma atividade foi suprimida ou reduzida. Ou então, se o tempo puder ser estendido, como melhor fazê-lo? Como melhor aproveitá-lo? Para enxertar uma aula de ensino religioso ou para ampliar e reforçar o que somente na escola se aprende? A correta gestão da educação pública precisa usar bem todos os recursos à sua disposição, que estão longe do mínimo necessário e do adequado emprego. Como então, ter um ensino religioso, professores formados em licenciatura específica, se a disciplina é para ser mesmo facultativa? Os alunos optantes podem ser muitos hoje, menos amanhã, novamente muitos mais tarde, pouquíssimos em outro momento, no limite nenhum. A necessidade de professores será estimada para o mínimo, o médio, o máximo, impossível prevê-la com objetividade e responsabilidade. A única solução inteligente nessa condição é a empregada pelo sistema estadual paulista, de destinar à docência do ensino religioso os professores do quadro, licenciados em História, Filosofia e Ciências Sociais, como prescreveu a deliberação número 16 de 2001 do seu Conselho Estadual de Educação. Como os professores de Filosofia e de Ciências Sociais somente são generalizadamente requeridos no ensino médio, endossamos o emprego de licenciados em História no ensino fundamental. O emprego deles na disciplina correspondente no ensino religioso propiciaria alguma flexibilidade. Disse que uma licenciatura específica formaria professores na linha da interconfessionalidade. Excelência, eu não tenho tempo, mas adoraria avaliar, analisar este engodo epistemológico e pedagógico chamado ensino interconfessional. A rigidez da licenciatura específica criaria uma espécie de reserva de mercado perdulária em termos econômicos e funcionais, além de servir de força indultora para a compulsoriedade de fato da disciplina em foco. Atenção para a lei dos mercados de Jean-Baptiste Say, dita lei de Say. A oferta cria a sua própria demanda. Essa lei empírica vale também para o mercado de trabalho, até mesmo para o de professores, inclusive os de ensino religioso.
professores com licenciatura específica e a inclusão dessa disciplina nas 800 horas mínimas do ensino fundamental constituem ardilosos artifícios indutores de sua obrigatoriedade de fato, contrariando o disposto na Constituição. Aliás, 10 unidades da Federação já definiram que a carga horária dessa disciplina não integrará o mínimo das 800 horas. Amapá, Bahia, Sergipe, Espírito Santo, Goiás, Pará, Pernambuco, Piauí, Rondônia e São Paulo. A extensão do mercado para o ensino religioso prossegue nos sistemas educacionais de estados e municípios, favorecida pela anomia jurídica em torno da matéria, apenas dependente das correlações de forças político-eleitorais. O que a Constituição Federal determinou para toda a educação básica, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Outros prescreveram que o ensino religioso seja ministrado como tema transversal, o que o torna obrigatório tanto para os alunos quanto os professores. Ao fazer do ensino religioso tema transversal para os alunos das séries iniciais do ensino fundamental, a mesma resolução número 16/2001 do Conselho Estadual de Educação de São Paulo, evocada há pouco, cometeu um duplo erro de caráter legal e pedagógico, que não foi compensado pelo realismo mostrado pela resolução número 21 de 2002 da Secretaria Estadual de Educação, ao destinar a disciplina apenas para os alunos do último ano do ensino fundamental. A anomia jurídica chegou a ponto de a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, reformada em 1997, qualificar o ensino religioso nas escolas públicas de integrante da formação básica do cidadão. A recusa admitida implicaria uma formação incompleta ou defeituosa? Em direção bem diferente, ética e cidadania foi reivindicada pela Conferência Nacional de Educação para todos, não só para os alunos das escolas públicas, e menos ainda como alternativa para os não optantes do ensino religioso, como pretendem certos projetos de lei em tramitação no Congresso Nacional. Correto foi o parecer número 1 de 2012 do Pleno do Conselho Nacional de Educação, ao instituir as diretrizes nacionais para a correlata Educação e Direitos Humanos, esta sim como tema transversal, não como disciplina, e para todos, em todos os níveis e modalidades dos estabelecimentos de ensino, públicos e privados, e tendo a laicidade como um de seus princípios fundamentais. Na disposição sobre a alternativa aos alunos não optantes pelo ensino religioso, o Estado de Goiás apontou o caminho. A resolução número 285 de 2005 do Conselho Estadual de Educação goiano ordenou que aos não optantes pelo ensino religioso fossem oferecidos outros conteúdos de educação geral. A despeito da imprecisão dos termos, a direção é correta. Senhor ministro, sem embargo de outras medidas pertinentes, as sugestões do SEDES e do OLE, que trazemos para a interpretação pedida para a DI 4439, podem ser sintetizadas em 9 pontos, que com o seu elenco concluo essa apresentação. Primeiro, a obrigatoriedade de fato do ensino religioso nas escolas públicas, mediante a indução dos alunos e seus pais a aceitarem essa disciplina como se fosse compulsória, deverá ser severamente coibida. Tal indução deverá ser tipificada como crime contra a liberdade de consciência. Esta, sim, cláusula pétrea da Constituição. Segundo, enquanto o ensino religioso estiver previsto na Constituição, que ele seja ministrado apenas no ensino fundamental, como ela manda, abstendo-se os sistemas estaduais e municipais de estendê-lo para a educação infantil e o ensino médio. As constituições e leis que projetaram tais extensões deverão ser corrigidas. Terceiro, a Constituição determina que o ensino religioso seja ministrado como disciplina, portanto, ele não poderá ser ofertado como tema transversal, que o obriga a alunos e professores. Quarto, como essa disciplina não pode ser proselitista, que ela seja ministrada apenas aos alunos de mais idade, os do último ano do ensino fundamental, mais capazes do que os mais jovens de evitar intentos doutrinadores remanescentes.
Quinto, pela óbvia conotação proselitista, a modalidade confessional do ensino religioso deverá ser proibida e, consequentemente, suprimido o artigo 11 da Concordata Brasil-Vaticano. Sexto, a possibilidade concreta de opção pelo ensino religioso somente poderá se materializar pela oferta de alternativas pedagogicamente significativas a essa disciplina, coisa que o Conselho Nacional de Educação saberá definir. Se não existirem tais alternativas, o ensino religioso não poderá ser ofertado, pois não se caracterizar uma situação de opção para os alunos. Sétimo, a disciplina ensino religioso não deverá ser incluída no cômputo das 800 horas mínimas do ensino fundamental. O magistério dessa disciplina deverá ser exercido por professores licenciados em História, sem exigência de curso adicional ou credenciamento de instituição religiosa. Não tem cabimento a substituição destes por licenciados em Ensino Religioso, Ciências da Religião ou Teologia. A qualificação do ensino religioso nas escolas públicas como integrante da formação básica do cidadão deverá ser suprimida do artigo 33 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Esse é o nosso entendimento, essas as nossas sugestões a Vossa Excelência. Muito obrigado. Agradeço ao professor Luiz Antônio da Cunha sua vigorosa participação. Eu apreciaria, professor, ou agora ou em momento posterior, ter o texto da apresentação de Vossa Excelência, tal como a da professora Débora Diniz, também gostaria de tê-la por escrito.